durante 1 hora. Exatamente! Agora 11 horas da manhã, seguimos até meio-dia. 1 hora com muita informação. Hoje tem bate-papo, hoje tem conversa, hoje tem entrevista. Dê o nome que você bem entender. Mas eu sei que o que tem aqui você gosta. Eu sei que você curte, eu sei que você fica em casa esperando. E eu sei que você aguarda e ainda participa quando manda mensagens. E eu adoro as mensagens que recebo. Obrigada a todos vocês por estarem comigo aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Lembrando que estamos também nas redes sociais, é claro, Instagram, Gisele Almeida Oficial. Ao vivo na TV e ao vivo também no Instagram. Meus amores, então vamos lá, vamos lá. Vamos começar e eu quero falar para vocês então quem serão os nossos convidados. Vem comigo, eu vou sentar e vou te contar. Vem! Vamos lá! Hoje nós receberemos Tamires Moreira. A Tamires já tá quase sócia. Juro! É quase sócia do programa já. Impressionante! Mas como é bom, né? Termos profissionais assim, tão competentes e tão responsáveis. Responsáveis porque quando a gente traz alguém aqui, a informação vai para você. Essa responsabilidade de levar informações, não guardar conhecimento, né? Transferir, compartilhar. É muito importante, a Tamires faz isso de uma forma brilhante aqui no programa. Ela é psicóloga e hoje ela vem para falar sobre TEA e TDAH, que o TEA é transtorno do espectro autista e o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela vem para falar sobre o diagnóstico tardio. Não é falar, chegou tarde demais. Não, porque nunca é tarde para qualquer tipo de tratamento, não é mesmo? Mas quando ele chega tarde para uma mãe, para um pai, para uma família, a gente quer saber como que essa família vai acompanhar e vai lidar com essa situação. E por que chega tarde? Porque a família ainda não procurou? Ou porque o profissional não descobriu, não conseguiu o diagnóstico ainda? Mas a partir do momento que descobre, a partir do momento que tem o diagnóstico, eu tenho certeza que tudo fica mais leve e tudo tem explicação. Aí a gente pode pensar, nossa, olha só, faz sentido, né? Faz sentido e às vezes essa pessoa estava sendo tratada de uma outra, não digo doença, mas de um outro transtorno, ou às vezes passava despercebido e ela era motivo de chacota, ou sofreu até bullying por conta de que uma pessoa muito esquecida, ou uma pessoa dita como alienada, porque não presta atenção nas coisas, porque não lembra de nada, porque está sempre no mundo da lua. A gente ouve tanto essas frases, mas a Tamires vai falar mais sobre este assunto. E se você está em casa e quer saber mais sobre o TEA e o TDAH, é importante que você fique aqui, porque Tamires tem muito, muito para falar, tá bom? E receberemos também Fernanda Guimarães. A Fernanda é médica de família com especialização em geriatria. Olha só, a Fernanda vem para falar sobre o estímulo cognitivo no idoso. Quando você estimula o idoso, quando você faz com que ele pense mais, que ele force mais, isso só traz benefícios. Tenha certeza disso. É maravilhoso. Então nós falaremos sobre o estímulo, sobre os benefícios, falaremos, é claro, sobre a saúde mental deste idoso, qualidade de vida e a independência. Olha só, chegar numa idade onde você quer ser totalmente independente ou independente. É incrível, é libertador. Então, o que você pode fazer pelo idoso que está perto de você? Pai, mãe, avô, bisavô, tios, enfim. De que forma você pode ajudar? É claro que eu acho que o profissional vai ajudar, vai dar esse impulso inicial e depois vai dar uma tarefa para quem tem em casa.
ou até mesmo para o idoso, diretamente para o idoso. Lendo mais, saindo, fazendo caminhada, conversando com outras pessoas, tudo isso está deixando a mente ativa e é importante. Nós não podemos ter dúvida sobre isso. Tanto com Tamires Moreira e com a Fernanda Guimarães, nós estamos falando sobre saúde mental. E quando falamos sobre saúde mental, estamos falando de qualidade de vida. Estamos falando de independência. Estamos falando de bem-estar, autoestima. Estamos falando de felicidade. De tudo isso, tanto com a Fernanda quanto com a Tamires, que são dois temas diferentes, porém são importantes neste momento, e eu tenho certeza que daqui para frente mais ainda, porque a gente fala muito sobre saúde mental. Então é importante as duas estarem aqui hoje, é claro, separadamente as entrevistas, mas que você tenha a noção do quão importante é estar de bem com você mesmo. E quando você percebe que algo não está indo de acordo com o que você imaginava, de acordo com aquilo que você pensava, então tome algumas atitudes. Tome algumas atitudes, sozinho ou acompanhado, peça ajuda, se for necessário. Se for necessário, peça ajuda para um amigo, peça ajuda para um filho, peça ajuda para o pai, para a mãe, mas peça ajuda. Não tem problema nenhum pedir, né? Uma orientação, ou então busque um profissional que possa te ajudar. Às vezes, a gente deixa tudo muito complicado. E olhando de um outro prisma, você vai ver que as coisas são mais simples do que você imagina. Então, daqui a pouco, Fernanda Guimarães, Tamires Moreira são as convidadas de hoje aqui no programa Gisele Almeida. Lembrando que nós estamos ao vivo na TV Gazeta, canal 19.1. Este programa será exibido às 2h da tarde na TV Mato Grosso, canal 27. E também estamos ao vivo no Instagram. Deixa eu falar aqui pra vocês que o YouTube tá lá, o nosso canal está lá com todos os conteúdos. Então, se você acessar hoje Gisele Almeida CBA Oficial, você verá os programas anteriores, o de ontem, o da semana passada, o do mês passado e o do ano passado. Então, fica tudo guardado lá no canal, lá no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial. Dados os recados, todos eles, vamos para o intervalo e depois a gente vem com esse bate-papo gostoso com a Fernanda e com a Tamires. Vou para o intervalo então, que é o tempinho para você pegar um copo de água e depois sentar e não me deixar mais. Saúde e vida longa e eu volto já já. Saúde para você e para todos que estão aqui, sem exceção. Todos. Na saúde, presente. na infraestrutura, Presente. na educação. Presente. Você pode até não perceber, mas a LMT está presente na sua vida. Agora, esse ano, eu fui beneficiada com esse programa, que são para as vítimas de violência, né? Uma ajuda e tanto, né? Porque não é fácil. São leis como essas que possibilitam mulheres igual eu e outras aí, né? A dar o primeiro passo. Onde tem leis e ações para melhorar a vida da população mato-grossense nos 142 municípios do nosso estado, tem a LMT presente. A Polícia Militar sempre atuou de forma enérgica no combate aos grupos criminosos e facções dentro do estado de Mato Grosso. A LMT sempre esteve presente, garantindo leis que dão amparo legal para a atuação policial e garantindo a segurança do cidadão. Essa é nossa missão. Presente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso presente, unindo vozes, fortalecendo cidades. Água Parque Pantanal. Venha pra cá, divertir com nós, muito bom. Vem uma ansiedade, né? Porque a gente tá vindo pro Aquapark, né? Não é pra qualquer lugar. Espetacular estando com a família, né? Até agora, o que eu mais gostei foi o da onda. Também é muito bom. Venha pro Aquapark. Ô, criançada, vem pro parque. Vovô, semana que vem eu quero ir de novo. Eu venho de novo. É que no Aquapark é lindo. Aquapark Pantanal, pertinho de você. Ué, como é que estão mexendo mesmo na pracinha? Agora eu vou descobrir se essa obra vai pra frente. Moça, escuta, já tem prazo de entrega essa obra? Vai ter árvore aqui? Olha, com esse calorão, minha maior bronca é uma praça sem árvore. Aí não dá, né, moço? Tem até umas árvores ali querendo cair. Se o senhor for tirar, tem que colocar em outro lugar, viu?
Eu sou aposentada, moço. Só da tarde eu gosto aqui de dar meus passeios, minha caminhada, meus exercícios. Agora com esse sol... Senhora, licença. Sabia que tem um jeito mais fácil da senhora saber tudo isso? Sim, com as novas funções Meio Ambiente e Previdência do radar de controle do TCE. Todos conseguem ver como o dinheiro público está sendo utilizado. Dá para saber como andam os investimentos em serviços sociais e até a arborização de áreas importantes como essa. Basta acessar radar.tce.mt.gov.br e fica tranquila, vai ter sombra e muita árvore. Meio Ambiente e Previdência Social estão no radar. Tribunal de Contas de Mato Grosso. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da LMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar e ela veio assim como um diferencial, né, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores e materiais que ajudaram, né, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, né, que o curso possui. E isso faz, né, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, né? Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes. Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Olá! Pois é, estamos de volta, né? Estamos de volta e você que assistiu o primeiro bloco sabe que este programa segue até meio-dia, então nós ficaremos juntinhos até lá. O programa começa agora com as entrevistas e a primeira convidada de hoje é a Fernanda Guimarães, que já esteve aqui no programa falando de um outro assunto tão importante quanto este, médica de família com especialização em geriatria, está aqui hoje para bater um papo gostoso com a gente. Fernanda, obrigada. Obrigada mais uma vez. Mais uma vez. Lembrar que quando você esteve aqui da outra vez, você trouxe uma outra pessoa que foi bacana. Nós falamos sobre casa de repouso. E nós colocamos aqui a seguinte pergunta, né? Se você decide, você, a sua família, decide colocar um avô, um tio, a mãe, o pai, numa casa de repouso, você está sendo... isso é amor? É um ato de amor, de responsabilidade ou é um ato de abandono? Ficou essa pergunta aqui e nós fizemos um programa muito bacana, junto com a Fernanda e com uma... Qual o nome dela? Uma familiar, a Cristina. A Cristina... Que a mãe mora conosco na casa de repouso. Que a mãe mora na casa de repouso. E ela contou a história e como foi a sensação de colocar e o que ela vive hoje com a mãe. E ela nos contou, e eu não esqueço, que ela disse que hoje ela está mais próxima da mãe, hoje ela consegue ficar mais tempo com a mãe do que quando a mãe não estava na casa de repouso. Enfim, aí cada um pensa do seu jeito, cada um analisa, né, e toma as atitudes e as decisões que acham que são as melhores. Não, a gente não está dizendo para fazer isso ou aquilo, apenas estamos comentando que é o que o programa procura fazer, levar informações para todos vocês e hoje não é diferente. Hoje nós falaremos sobre o estímulo cognitivo no idoso, a importância dos estímulos. A gente pensa que não, né? Ah, não tem problema nenhum, não vai aprender, não vai mudar nada. Gente, muda tudo. Se muda pra gente, quando nós começamos a fazer uma atividade física, quando a gente joga baralho no final de semana com amigos, já muda. Agora você imagina para o idoso, é muito importante. Fernanda, é isso que acontece, né? O cérebro ativo, ele é muito mais saudável. Ah, sim. O estímulo cognitivo, hoje em dia, ele é mais falado, né? Antigamente, a expectativa de vida era muito mais baixa. Nós não tínhamos grande expectativa de vida, então não tínhamos idosos de 80, 90, 100 anos. Tínhamos, mas em menor quantidade. Então, com o aumento da expectativa de vida, foi então pensado em
questões e... Tá, ele vai chegar, né, a 80, 90, 100 anos. Mas como é que a gente faz para que esse idoso chegue com qualidade de vida? Sim. Porque o importante não é só viver, tem que viver com qualidade, né? Então, assim, a gente fala de estímulo cognitivo, aqui a gente vai falar no idoso, mas é importante que se faça ao longo da vida inteira. Exatamente. Né? Então, é como se a gente construísse uma bagagem. Então, a gente vai construindo e quanto mais a gente faz a nossa reserva cognitiva, mais benefícios nós temos, né, ao longo da terceira idade. Então, a gente trabalha hoje com o estímulo cognitivo de várias formas, porque a gente percebe um benefício absurdo no idoso, né? Então, a gente trabalha para que ele não evolua com doenças demenciais, neurodegenerativas, como exemplo o Alzheimer, que é o mais comum, né? Então, a gente trabalha com esses para melhorar a qualidade de vida e trabalhamos com os idosos rígidos para que eles tenham uma melhor qualidade de vida e para que evite, né, que ele tenha alguma doença neurodegenerativa, que o estímulo precoce também ajuda a evitar a evolução da doença. Vamos pensar no idoso que mora sozinho, vamos pensar no idoso que mora com os filhos, com a família, aquele idoso que está com a esposa. Vamos colocar aqui vários cenários para tentar levar essa informação para quem tem casa e como que essa pessoa pode ajudá-los. Como é na prática. Na prática. Né? E o próprio idoso que está assistindo agora, o que ele pode fazer em casa a partir de agora? Eu não leio, eu não faço palavra cruzada, eu não jogo, eu não faço nada, eu fico aqui a tarde toda, levanto, tomo meu café, aí eu espero o horário do almoço, dou aquela dormidinha gostosa, à tarde assisto televisão. A TV é um estímulo? As telas são estímulos positivos? Vamos dar alguns exemplos que as pessoas podem fazer a partir de agora? Sim. Então, como é que a gente faz? É preciso de uma intervenção tão específica? Não. O estímulo cognitivo, ele está nas coisas básicas. Então, vai depender do que daquele indivíduo gosta de fazer. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, estimular a fazer novas receitas, a trabalhar na cozinha, deixar que aquele idoso tenha autonomia. Eu gosto de cuidar da casa. Estimular ele a organizar. Hoje nós vamos organizar este armário. Vamos tirar tudo, vamos organizar, porque ele vai trabalhar o raciocínio, né? Atividade física também é estímulo cognitivo, né? Estimular a fazer fisioterapia, hidroginástica, pilates, musculação, traz muitos benefícios. E atividades de pintura, de lazer, de leitura, de costura, jogos de tabuleiro, todos esses são estímulos, né? Sim. Então a gente fala que, mas de uma forma simples para que entenda, o que é o estímulo cognitivo? É como se a gente estivesse fazendo uma musculação do cérebro, a ginástica cerebral. E quando a gente está lá com o músculo flácido, nós vamos na academia. Então você, né, vai tonificar o músculo, esse músculo vai ficar mais forte. E com o estímulo cognitivo do cérebro é a mesma coisa. A gente começa a melhorar a memória, melhorar as suas capacidades de vida diária, né, que tende a se perder com as doenças neurodegenerativas. Então, a gente trabalha todos esses pontos e não tem uma receita. Tem que ser com essa atividade, com essa atividade. Não, que cada um vai se encontrar em uma atividade. Conforme a família tenha essa possibilidade de fazer em casa, conforme o gosto daquele idoso. Não, eu vou fazer esse estímulo em casa, eu vou procurar na internet atividades para que eu possa trabalhar. Não, eu vou levar para uma instituição que faça esse estímulo. Então, vai muito conforme a necessidade, conforme a possibilidade do idoso como da família. Nós temos que pensar que esse idoso trabalhou bastante. Então, ele saía de casa, trabalhava o dia todo, voltava à noite para casa, enfim, tinha uma vida assim agitada e, de repente, muitos, quando se aposentam, param. Exatamente. E param tudo. E não pode ser assim mais, né? Não pode ser assim. O movimento precisa continuar. É um movimento diferente, mas precisa continuar. Senão eu acho que eu acho que eu enlouqueceria caso eu parasse. Exato. E então, antigamente era assim, a aposentadoria é aquele ponto. Tá velhinho, já tá pronto pra morrer. Já pode ficar na porta de casa lá, vendo o pessoal passar, tomando um tereré, um chimarrão. Pode. Mas não pode ser só isso. Mas não pode ser só isso, porque exatamente. a gente hoje vê idosos, né? Porque assim, a partir de 60 anos é idoso.
mas pessoas com 60 anos que estão dando show, e pessoas de 20 que estão trabalhando, estão completamente dependentes, que sustentam a família inteira, então assim, hoje mudou muito. O idoso, nós precisamos acompanhar, né, Fernanda? A gente precisa acompanhar, ele está funcional por muito mais tempo. E hoje realmente eu oriento, quando chega o paciente no meu consultório, agora eu vou aposentar. Eu falo, tá, mas o que você vai fazer? Sim. Que é só aposentar, eu não quero. É importante você ter a aposentadoria, contar com aquele dinheiro, né? Você trabalhou para isso, né? Fez uma programação ao longo da vida. Mas tá, e agora? O que você vai desenvolver? Porque se você ficar em casa sem fazer nada, sem nenhum estímulo, sem nenhuma atividade... Fernanda. Isso, adoece. Adoece. Aumenta aí depressão, ansiedade, o idoso ele começa a ter um isolamento social. Então, sempre quando eles vêm assim, eu vou aposentar, na maior felicidade, falou, que maravilha, mas e agora? O que você vai fazer da sua vida? Porque você não pode só aposentar e ficar em casa sem fazer nada. Não é o segredo esse. É preciso continuar. Quando você fala sobre o cérebro, esse cérebro, quando ele está ativo, ele está saudável. Exato. E essa pessoa, quando ela está em movimento, fazendo alguma atividade, seja física, ou ali fazendo palavras cruzadas, ou jogando um joguinho de tabuleiro, enfim, isso transforma. E quando você fala, vai para academia, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada, o fato dessa pessoa sair de casa e fazer este movimento de ir até o local, seja de carro, seja a pé, de ônibus, já é um movimento, assim, muito saudável. Já começa aí, se arrumar, já começa no pensamento. Amanhã eu farei uma atividade, então eu terei que levantar mais cedo, o meu dia será diferente. Exato. Então, tudo isso já muda. Já muda, ele já pensa que ele vai ter que ter uma rotina de levantar, porque tal hora ele tem tal atividade. Até quando a família tem o costume de, toda semana a gente vai levar esse idoso ao shopping para tomar um sorvete. Então ele já vai sair, ele vai se arrumar, ele vai ver pessoas, ele vai interagir com outras pessoas. Isso também é estímulo. Claro, né? A interação é importante e é estímulo, sim. E a gente falando isso do idoso, né, que tem uma certa autonomia, que tem essa possibilidade. Mas o estímulo cognitivo também ajuda naquele idoso com quadro demencial. Então, aquele idoso já que está com um quadro evolutivo aí de Alzheimer, por exemplo, que tem toda uma dependência, uma necessidade de auxílio em tempo integral. Então, o estímulo, ele ajuda a evitar o evoluir da doença, né? É neurodegenerativa, então ela vai evoluir. E com o estímulo cognitivo a gente consegue pausar, estagnar, às vezes reduzir a evolução dessa doença, melhorar as atividades remanescentes. Então assim, ele ainda está com essa capacidade. Então a gente vai trabalhar para que ele não perca essa capacidade que é comum na doença, né? Estimular atividades de vida diárias, porque ele perde essa autonomia de levantar-se, trocar, alimentação, higienização. Então, com o estímulo cognitivo, a gente consegue melhorar esse tipo de atividade que ele vai perdendo com o evoluir da doença. E agora há pouco, antes de você falar sobre o Alzheimer, nós falamos sobre o idoso que é independente, que está em casa e você pode falar para ele, olha, comece a fazer isso, aquilo, vai se aposentar? Não. Pode até parar de trabalhar, mas não vai parar de fazer se movimentar. E aquele idoso que depende da família, que depende dos filhos, que depende de um sobrinho, enfim, ele é totalmente dependente para sair de casa. E aí nós temos que falar sobre isso porque nós sabemos que existem muitos idosos em casa que não tem ninguém por eles, ou que tem, mas essa pessoa não tem paciência e não quer lidar com isso. Aí nós precisamos falar não agora com o idoso, mas sim com aquela pessoa que está em casa e que está cuidando do idoso. Esse tempinho é necessário para cuidar. É necessário, faz parte da rotina do idoso, não só cuidar, não é um objeto ali em casa, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar banho, eu tenho que colocar para dormir, não. Como eu falei, ele tem que ter qualidade de vida, né? Aquela pessoa que cuidou da família a vida toda, é hora da família estar com ele. Então, ter momento, hoje, escala da família, hoje é o sobrinho tal,
hoje é o fulano de tal, hoje é o filho, vai vir, vai tomar um café com esse idoso, vai levar para passear, vai levar para fazer uma caminhada, ou não, hoje nós vamos trabalhar em casa com uma atividade, com um jogo. Olha, ele sempre gostou de jogar baralho, então domingo vai vir todo mundo aqui jogar baralho com esse idoso, né? Então, assim, a família se conscientizar que é importante, que é necessário, né? Então, a família tem que buscar qualidade de vida para o seu idoso. E não é um membro da família que tem que fazer, tem que conscientizar a família inteira. Para um só fica pesado. Nós comentamos então, assim, aqui, é uma dedicação, né, que todo mundo tem que estar disposto a se doar por esse idoso. Exatamente. E olha só, quando nós falamos aqui, quando você esteve aqui da outra vez, nós falamos sobre a casa de repouso. E quando nós falamos sobre a casa de repouso, muitas pessoas torcem o nariz e falam, não, de jeito nenhum, minha mãe, meu pai, meu avô não vai. Não deixa, não leva, mas também em casa não cuida. Não cuida, exatamente. Não faz o dever de casa, né? E pelo menos quando esse idoso está em uma instituição, você sabe que lá ele está fazendo. Então, na casa de repouso, nós temos fisioterapia, que é estímulo, hidroginástica, que é estímulo, aula de culinária, artesanato, aula de pintura. Hoje vai pintar quadro, hoje vai pintar guardanapo, vai fazer... Hoje, né, nesse período, eles estão fazendo artesanato para decoração de Páscoa, né? Há poucos dias tivemos festa de carnaval. As datas comemorativas. Então, eles vão pintar as máscaras, eles vão desenhar. Tudo isso é estímulo. Só de estar sentada com uma pessoa diferente, conversando, contando, é estímulo cognitivo. E se sentem pertencentes, né? Se sentem importantes. E quando a gente fala também sobre a casa de repouso, a gente não quer dizer que essa pessoa vai ficar lá. Ela pode passar o dia, na verdade, passar o dia e voltar para casa. Sim, nós temos essa modalidade que muitos familiares trabalham o dia todo, não tem essa possibilidade de estar cuidando do seu idoso, estar na companhia, né? Mas em casa, à noite, eles estão. Então, o idoso vai, passa o dia, faz as atividades, faz o estímulo cognitivo, a fisioterapia, socializa. E no final do dia, a família leva o idoso para casa. Ele pode jantar conosco, mas pode jantar com a sua família, né? Ter um momento com a família. E no dia seguinte, nós estamos prontos para recebê-lo novamente. Então, quando nós falamos aqui sobre quando você para de trabalhar e você se aposenta. Eu conheço algumas pessoas que adoeceram rapidamente após a aposentadoria. Sim. E aí a gente fica se perguntando, será que foi por isso? Trabalhava tanto. Eu conheci uma pessoa, ela infelizmente faleceu, e ela era enfermeira. E ela trabalhava, se não me engano, 2 dias e folgava 1. Ou trabalhava... Um dia e folgava 2? Depende da escala, né? Mas assim, ficava o dia todo, noite, madrugada, 24 horas. Sim, E assim, sempre foi muito intenso, né? A vida dessa pessoa, dessa mulher. Sempre foi muito... E de repente ela chegou o momento de se aposentar. E logo após a aposentadoria, ela desenvolveu o Alzheimer. Então, isso tem ligação? Tem. Porque quando a gente está trabalhando, involuntariamente, a gente está estimulando o tempo inteiro, né? E aí, quando para de trabalhar, muitas vezes a pessoa não simplesmente... para e está desenvolvendo uma outra atividade, está fazendo atividade física, está indo na fisioterapia, está fazendo um pilates, está desenvolvendo. Então, às vezes, ela vivia no 100 e agora está no 0. Então, ela parou. Um baque, né? É um baque muito grande, né? Você perdeu ali o que você estava estimulando e acaba que com a falta do estímulo, né? Que nem o músculo, a gente parou de exercitar o músculo, né, vai ficar flácido novamente. Sim. E aí você parou de estimular, você tem uma probabilidade maior de você desenvolver uma doença neurodegenerativa, o Alzheimer, por exemplo. Fernanda, quais são as queixas, talvez as principais queixas de familiares ou dos próprios idosos quando chegam até você? Querendo realmente mudar, dizendo que não está bom do jeito que está, percebem realmente que já estão ficando deprimidos, que a vida não está mais tão legal como era antes, não estão mais vendo uma vida como, assim, com tanta alegria. Os idosos, eles percebem, te procuram, ou geralmente é a família que te procura para tentar solucionar um problema que já estagnado. A família procura, porque muitas vezes não entende ou não aprendeu, não sabe, né, algo novo. Como estimular esse idoso? E aí percebe que o idoso
tá muito quieto, um isolamento social, ele não tá fazendo nada o dia inteiro, ele levanta, toma um café da manhã, é como você falou, ele faz as refeições, mas não tem mais um ânimo, não tem um estímulo, ele perdeu um pouco o sentido. A vida perde o sentido. Exato. E é como a família ela não tem esse conhecimento, muitas vezes, sobre a necessidade do estímulo, de sentar com o idoso e fazer atividade com o idoso, acaba que esse idoso vai se perdendo. Então, acontece, né, com muita frequência o isolamento social. Sim. Tá. E isso acontece também, por exemplo, no paciente que tem alguma deficiência auditiva. Né? O paciente que evolui com uma perda auditiva e muitas vezes tem a indicação do uso do aparelho, ou esse indivíduo recusa, ou a família não, né, adquire por questões financeiras ou porque realmente acha que não é necessário, ele começa a ter uma probabilidade maior de desenvolver um Alzheimer, porque ele fica ali no mundinho dele, ele já não está mais escutando, as pessoas não estão falando próximo a ele, e aí acontece o isolamento social, aí você acha já que é uma depressão e tudo mais, e é por falta de estímulo, ele não está escutando, e tem toda a ver pela questão da deficiência auditiva dele. Mas que bom que bom quando as famílias te procuram. Sim, porque nós sabemos que existem as famílias. De vida. Exatamente, que bom que existe, né? Que as pessoas pensam assim, nem todas, mas quando se propõe a fazer, realmente aí tem que fazer algo bem feito para que este idoso tenha qualidade de vida. E a gente fala muito aqui, Fernanda, sobre a saúde mental, como ela é importante no dia a dia, na rotina. E quando a gente falou da rotina agora do idoso, é importante que todos nós tenhamos uma rotina. Sim. Eu preciso de uma rotina, você também não precisa de uma rotina? Com certeza. É importante. Viver sem rotina não dá, como quando eu tiro férias, por exemplo. Eu trabalho em vários locais, tenho maternidade e tudo. E aí, quando fica uma semana, 8 dias, eu falo, gente, que saudade da minha rotina. Nossa, que saudade de trabalhar, eu tô muito à toa, assim, não consigo viver. A gente tem saudade até do nosso café da manhã, que é diferente, né? Quando a gente sai, viaja. Enfim, é gostoso mudar tudo um pouco, mas a rotina, voltar à rotina é muito melhor do que viajar. Eu acho, assim, que é necessário a rotina. Mas quando a gente fala do idoso, ter aquela rotina, né, de que ele levanta, toma um café, assiste TV, aí espera o almoço, almoça, dorme um pouquinho. Isso é uma rotina e é saudável. Mas ali tem que ter alguns pontos para que a gente possa melhorar, né, esse idoso. Porque nós temos uma rotina. Ok, mas é claro que dentro dessa rotina a gente sai para jantar, sai com um amigo para tomar um vinho, não é isso? E até assim, a gente tem uma rotina de trabalhar e tudo, mas até quem trabalha com as funções de casa, ele tem a rotina dele de ir ao mercado, de resolver essa torneira que está com problema. Então ele tá se doando, ele tá fazendo alguma coisa. E quando ele tem zero rotina, né, não tem nenhuma atividade, ele não precisa se preparar para nada, ele fica ali, assistir televisão é importante? É importante, mas só assistir televisão, ele está estimulando alguma coisa? Então, quando ele não tem essa rotina, é muito prejudicial, é muito ruim para o idoso. Então, este idoso que está morando hoje com os filhos ou com alguém da família, é interessante neste momento que a família, ao assistir essa entrevista, comece a olhar e ver o que vocês estão fazendo pelo idoso. Estão conversando? Estão percebendo que ele está mais pensativo, que ele está mais calado, que ele já não conversa mais como conversava antes, você já não ouve mais gargalhadas, enfim. Se você está percebendo todos estes, né, sintomas, que essa pessoa realmente ela está diferente, é a hora de chegar e conversar. E se ela não se abrir com você, aí você vai procurar a Fernanda. Porque a Fernanda vai fazer um trabalho bem legal, tanto com a família, quanto com o idoso que está junto da família. Mas a gente não pode deixar de lado. Não, a gente não pode largar, a gente não pode dizer, não precisa, ou, já viveu o suficiente, agora deixa a gente viver a nossa vida. Enfim, a gente sabe que as pessoas pensam. E a gente não pode nem falar aqui o que nós sabemos que as pessoas pensam, né? Porque são realmente, se a gente colocar uma frase aqui ou uma palavra, são coisas muito fortes realmente em relação ao idoso. Mas o que a gente pode falar, a gente tenta, né? Levando informação, dizendo o que é importante para o idoso, a questão da atividade física, a questão da saúde mental, de estar sempre olhando com carinho e vendo se esse idoso realmente precisa
de uma palavra amiga, de um abraço, de um passeio, Sim. de um cafezinho no shopping. Às vezes, uma atividade dessa na semana vai fazer muita diferença para ele ou para ela. Com certeza, faz muita diferença. E eles contam com felicidade, falam, olha, eu passeei com meu filho, eu sentei para jogar com meu filho, com a minha filha, eu recebi a visita dos meus netos. Tudo isso é importante na rotina do idoso. Falamos com Fernanda Guimarães sobre estímulo cognitivo no idoso. A Fernanda é médica de família com especialização em geriatria. Caso você queira conversar com a Fernanda, trocar ideias, dizer o que está acontecendo aí na sua casa, fique à vontade. E vamos agora então dizer qual o Instagram é. Fernanda Oliveira SG _. Você usa Fernanda Guimarães, mas o Instagram? O Guimarães é adquirido do casamento. Mas aí tanto faz. Mas hoje nossos atendimentos são na clínica Vivelin, né, no Santa Rosa Tower. Quem tiver interesse pode estar buscando no Instagram, no Google, que também vai achar com bastante facilidade. Fernanda, muito obrigada por estar mais uma vez no programa. Eu espero que você volte mais vezes, porque o assunto nunca se esgota, Nunca se esgota, tem muito assunto. Muito. Até a próxima. Vamos agora para o intervalo e na volta, Tamires Moreira, psicóloga, vem para falar sobre TEA e TDAH. Quando esse diagnóstico chega tarde, não tarde demais, mas ele chega tarde. A gente volta já já para falar sobre este tema. Na saúde, presente. Na infraestrutura, presente. Na educação, presente. Você pode até não perceber, mas a LMT está presente na sua vida. Agora, esse ano, eu fui beneficiada com esse programa, que são para as vítimas de violência, né? Não ajude tanto, né? Porque não é fácil. São leis como essas que possibilitam mulheres igual eu e outras aí, né, a dar o primeiro passo. Onde tem leis e ações para melhorar a vida da população mato-grossense nos 142 municípios do nosso estado, tem a LMT presente. A Polícia Militar sempre atuou de forma enérgica no combate aos grupos criminosos e facções dentro do estado de Mato Grosso. A LMT sempre esteve presente, garantindo leis que dão amparo legal para a atuação policial e garantindo a segurança do cidadão. Essa é nossa missão. Presente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso presente, unindo vozes, fortalecendo cidades. Água Parque Pantanal. Venha pra cá, divertir com nós, muito bom. Vem uma ansiedade, né? Porque a gente tá vindo pro Aquapark, né? Não é pra qualquer lugar. Espetacular estando com a família, né? Até agora o que eu mais gostei foi o da onda. Também é muito bom. Venha pro Aquapark. Ô, criançada, vem pro parque. Vovô, semana que vem eu quero ir de novo. Eu venho de novo. Aqui no Aquapark é lindo. Aquapark Pantanal, pertinho de você. Ué, como é que estão mexendo mesmo na pracinha? Agora eu vou descobrir se essa obra vai pra frente. Moça, escuta, já tem prazo de entrega essa obra? Vai ter árvore aqui? Olha, com esse calorão, minha maior bronca é uma praça sem árvore. Aí não dá, né, moço? Tem até umas árvores ali querendo cair. Se o senhor for tirar, tem que colocar em outro lugar, viu? Eu sou aposentada, moço. Só da tarde eu gosto aqui de dar meus passeios, minha caminhada, meus exercícios. Agora com esse sol... Senhora, licença. Sabia que tem um jeito mais fácil da senhora saber tudo isso? Sim. Com as novas funções Meio Ambiente e Previdência do radar de controle do TCE. Todos conseguem ver como o dinheiro público está sendo utilizado. Dá para saber como andam os investimentos em serviços sociais e até a arborização de áreas importantes como essa. Basta acessar radar.tce.mt.gov.br e fica tranquila, vai ter sombra e muita árvore. Meio Ambiente e Previdência Social estão no radar. Tribunal de Contas de Mato Grosso. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. Estamos de volta e para não perder tempo, vamos conversar com Tamires Moreira, psicóloga, que vem para falar sobre o diagnóstico que chega tarde, o diagnóstico do TDAH e também do TEA. Tamires, toda de vermelho, gatíssima. Obrigada. Obrigada. Eu falei aqui no início que você é quase sócia já.
Sim, eu tava ouvindo lá. Meu amor, fique à vontade. É um prazer poder estar aqui, né, e contribuir sempre com assuntos tão importantes, né, e relevantes para a nossa sociedade. E como a gente percebe a evolução, né, tanto minha quanto sua aqui no programa. Sem dúvida. Você já está uns 3 anos participando? Pelo 4? menos. 5, talvez? Acho que uns 4. Meu Deus. Desde 2022. Então lá se vão quase 4 anos de Tamires aqui no programa Gisele Almeida. E hoje a Tamires vem para falar sobre o diagnóstico que chega tarde, tanto do TEA quanto do TDAH, que é o transtorno do espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quais são eu estava falando aqui, né, que o tempo passa muito rápido. O tempo que passou, não tem mais como voltar. Uhum. Então, a partir do momento que tem os diagnósticos, chegou tarde, mas ainda tem muita coisa para fazer. Não dá para fazer o tratamento que poderia ter sido feito lá com 3, 4 anos de idade. Não é mais possível. Mas você disse que tem tanta coisa que pode ser feita ainda, né, Tamires? Com certeza. E uma das coisas principais quando a gente está falando do diagnóstico tardio, como você mesma relatou o exemplo aqui, sempre rola uma conversa antes de entrar ao vivo. Uhum. Então, esse diagnóstico, né, por mais que ele é tardio, né, realizado ali na fase adulta já, ao final da adolescência da pessoa, a primeira coisa que ele vem, às vezes vem, né, com certas resistências, mas em outros casos essa pessoa ela já sofreu tanto com as dificuldades que isso acaba trazendo alívio. Alívio de, nossa, finalmente alguma coisa que realmente faça sentido, né? Porque antes de vir tanto o diagnóstico do TEA quanto do TDAH, acabam vindo outro diagnóstico que é muito comum, que na verdade a gente chama de diagnóstico comórbido, né? Que vem de uma comorbidade do diagnóstico principal não ter sido identificado, né, não ter sido tratado, e acaba vindo como uma ansiedade, como uma depressão. Então, fazem as pessoas realizar um tratamento que não é eficaz. O que ajuda? Às vezes, ajuda a diminuir ali a ansiedade, ajuda a melhorar a depressão, mas só que ainda continua alguma coisa ali incomodando, alguma peça ainda continua sem se encaixar. E quando a gente estuda mais a fundo, aí a gente descobre, né, que é um TDAH, que é um autismo, justamente por conta disso. E por que a dificuldade do diagnóstico mais cedo? A primeira coisa é que esse diagnóstico tardio, ele acaba acontecendo nas pessoas mais velhas, tipo 30 a mais, que tem uma explicação para isso, né, que antigamente, né, quando essas pessoas 30 a mais eram mais jovens, não tinha tanta informação a respeito, né? Até um tempo falava-se que o autismo ele se dava só em homens, que ele raramente se manifestava em mulheres. Então, olha a desinformação, né, que tinha, mas ao mesmo tempo era também estava se pesquisando ainda, né? Estava vendo a respeito, descrevendo ali qual eram os sintomas, né? Caracterizando como que iam ser os sintomas característicos para realizar esse diagnóstico. Então, por isso que acaba vindo de uma maneira tardia. E ainda tinha muita confusão, né, até um tempo atrás, de que, não, se é da infância, então tinha que ser diagnosticado lá na infância. Não existe TDAH, não existe autismo adulto. Sendo que existe, né? Existem as pessoas que sempre tiveram, só que não foi diagnosticado antes. E a grande dificuldade é porque, como é um transtorno do desenvolvimento, né? Você nasce com ele, então, em tese, ele deve ser diagnosticado até os 12 anos, no mundo ideal. Então, por isso que acontece muito de quando esses adultos eles estão em tratamento, às vezes os profissionais acabam não considerando justamente porque, em tese, deveria ter sido diagnosticado lá atrás. Quando criança. Mas nós sabemos que o autismo ele tem grau, né? Tem. O leve, o moderado e o severo. 3 graus. Bom, se existem graus, então a gente pode pensar que este adulto, o grau dele é leve? Porque se fosse um grau severo, teria percebido algo, né? Na infância. Diferenciando, né, os níveis, né, entre nível 1, 2 e 3. O nível 1, ele tem ali
é muito comum, né, que as pessoas de nível 1 sejam diagnosticadas tardiamente porque os sintomas são mais leves. O que não exclui prejuízo, gente, porque os prejuízos, eles existem e muito. Mas a diferença do 1 para o 2, por exemplo, é que no nível 2, a pessoa precisa de um suporte, de uma outra pessoa ali para estar realizando as coisas. Tipo, ela até consegue fazer as coisas sozinha, tipo, ela consegue dirigir, ela consegue trabalhar, mas, por exemplo, ela vai se sentir mais segura dirigindo se tiver uma pessoa ali do lado dela. Que se acontecer alguma coisa, aí ela vai conseguir se regular melhor com alguém do lado dela do que se ela estivesse sozinha. Então, essa é a grande diferença do nível 1 para o nível 2, além da intensidade dos sintomas, né? Aí, o nível 3 já é o nível mais agressivo, né? Tanto para o próprio paciente, quanto para as pessoas que convivem com ele, porque vai exigir muito mais, né? Tem um descontrole emocional muito grande, né? Inclusive, ontem mesmo eu escutei uma pessoa falando assim, mas como assim, o autista diz que não sente nada. Eu falei, não, o autismo sente demais. E é justamente por isso que as pessoas autistas, elas têm aqueles surtos, né? Que você olha assim, cara, mas sei lá, a gente só entrou numa rua diferente, não precisa tudo isso. Mas só que para ele é uma coisa muito grande, né? Porque é muito relacionado à rigidez, né? A inflexibilidade é muito marcante na personalidade da pessoa autista. Então, para uma pessoa que não tem diagnóstico nenhum, né? Que é pura ali, tá tudo bem, né? Ela consegue ter essa flexibilidade. A gente só trocou o caminho, mas para o autista não, já é algo muito grande, né? Então, tudo acaba sendo muito exagerado, tudo muito intenso demais. Então, vamos lá. Quando o diagnóstico, quando a família recebe o diagnóstico, então, o que é possível fazer a partir deste momento? Terapia, tudo o que poderia ter sido feito antes. Não muda? Não muda. O que vai ser necessário, né? A gente chama de psicoeducação, que é ensinar tanto para o paciente quanto para as pessoas próximas, explicar sobre o que é o transtorno, né? Quais comportamentos dessa pessoa são característicos do transtorno e quais realmente, né, fazem parte da personalidade, né, do jeito da pessoa de ser. Porque tem muito essa confusão e essa psicoeducação é realizada tanto para o paciente quanto para a família, para que a família também aprenda a lidar com esta pessoa. Porque às vezes a família fica sem saber o que fazer, né? E agora, como que eu vou ajudar, né? O que eu posso fazer para ajudar? E aí entra também a questão dos pais, né? Hiperprotetores, que quer guardar o filho assim, não vai saber lidar, e eu vou ter que ajudar tudo. Mas só que é importante que essa pessoa, ela aprenda a fazer as coisas sozinha. Libera, né? Fica de olho, mas libera. Mas fica de olho, mas libera. Tem relatos dos seus próprios pacientes que falam que, mas a minha mãe, ela quer fazer de tudo por mim, isso acaba me sufocando. Então, isso acaba atrapalhando, né? Atrapalha a pessoa de conseguir se conhecer, se desenvolver e saber também respeitar os seus próprios limites. Exato. Bom, falamos do autismo um pouco, agora eu quero falar um pouquinho sobre o TDAH. Porque as pessoas costumam dizer agora que tem TDAH. Quer dizer, todo mundo tem. Tá na moda, né? Uma amiga minha mandou uma mensagem nos meus stories, rindo. Eu postei uma foto aqui dessa planta, do meu vaso, e ela colocou kkkkkk, rindo. Aí eu respondi, não entendi o porquê da sua risada, né? Aí ela, não, eu tô com TDAH. Nossa, fiquei mais confusa ainda, né? Ela disse que era para uma outra pessoa que ela ia mandar, acabou mandando para mim, a risadinha era para uma outra. E aí? Confundiu. Quer dizer, ela não tem TDAH, eu sei que ela não tem, mas assim, virou agora uma mania dizer que tem, não é? O que é o correto, né? Se você está se autodiagnosticando, o ideal é você procurar um profissional. Óbvio, né? Mas o que é o TDAH? Para ela dizer que... Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No nome, né? Fala muito da questão do déficit de atenção e da eu não consigo me concentrar, hiperatividade. É isso? Eu não consigo me concentrar. De não conseguir se concentrar,
dos esquecimentos. Tem a parte também, assim como no autismo, tem a parte da desregulação emocional também, que é muito grande, que faz com que as pessoas ajam por impulso. Então, existem prejuízos muito grandes, não é só, não diminuindo, né? Não, porque ela trocou mensagem, quer dizer, era para mandar para mim e mandou para outro. Isso às vezes não precisa ser necessariamente um TDAH, é só uma desatenção, que você não viu que o Stories mudou e você está respondendo. Exatamente, mas aí as pessoas estão comentando muito, falando muito sobre isso. Eu tenho TDAH, eu tenho. Não é um comportamento isolado que vai caracterizar o TDAH, tanto é que para a gente poder diagnosticar, a gente realiza uma bateria uma bateria de testes ali, né? São vários testes que a gente utiliza para avaliar várias funções executivas. A gente não vai aplicar só o teste específico do TDAH. Não, a gente vai avaliar a função, memória, atenção, a sua flexibilidade, a velocidade de processamento. Então, tem várias questões envolvidas nisso para a gente poder chegar no diagnóstico de TDAH. A gente vai conversar com algum familiar, né, de preferência os pais ou cuidadores que esteve presente durante a sua infância, porque tem um questionário específico para isso, né, para ajudar a gente a entender o seu comportamento. Então, as pessoas ficam chamando de TDAH, às vezes são comportamentos isolados. E às vezes, no caso dela, pode ser apenas uma falta de atenção mesmo. Sim. O teste que é feito na criança, no adolescente, é diferente do teste que é feito no adulto? Sim. Os testes são diferentes? São diferentes. Tem os testes, né, que são específicos para as crianças, testes específicos para adultos, às vezes para adolescente. Então, adapta justamente com a idade para a gente conseguir ter resultados, né, mais fidedignos e de acordo ali com as condições. E quando que você sabe e é diagnosticado o TDAH? Por exemplo, no teste acusou que você... Não. Os testes acusaram que você... Aí você tem o TDAH. É o quê? É desatenção? Pode dar... O que mais? Porque, assim, o TDAH, ele pode ser só com perfil desatento, ou perfil hiperativo, ou perfil combinado, que é desatenção e hiperatividade. E é importante a gente diferenciar que, no adulto, a hiperatividade ela vai se manifestar de uma maneira diferente do que numa criança. Então, vamos pensar numa criança numa sala de aula e um adulto no trabalho, só para a gente entender um pouquinho melhor. A criança hiperativa, ela vai ser aquela que vai ficar conversando, vai ficar bagunçando, sabe? Ela não consegue ficar parada por muito tempo. Tipo, o professor não tem a atenção dela por muito tempo. É muito limitado ali. Ela sempre está fazendo alguma coisa. Às vezes ela pode estar mexendo com algum coleguinha, ou ela pode estar mexendo ali nos seus próprios materiais, né? Isso a gente está falando menos prestando atenção na sala, na aula. E às vezes ela consegue estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Aí por isso que a gente avalia outras funções como a atenção. Porque às vezes ela tem uma atenção dividida muito boa. A atenção dividida vai fazer com que ela tenha facilidade para conversar com o coleguinha e ouvir a explicação do professor. E aprender. Sim. Tá. Vamos colocar o adulto, então, numa sala com várias pessoas trabalhando. Esse adulto, ele vai, às vezes ele pode ficar ali balançando os pés, né, se movimentando o tempo todo, sempre mexendo com alguma coisa. E pode ser que não tenha os comportamentos externos visíveis. Às vezes essa hiperatividade vai ser mental, de estar o tempo todo pensando em alguma coisa, de estar sempre com a mente agitada. Sabe aqueles memes que vêm, eu tô com 365 abas abertas na minha cabeça? Sim. Essa é a cabeça de um adulto com TDAH, com um perfil de hiperativo. Bom, mas agora é bom também a gente dizer o seguinte, você que está aí e você fica com muitos pensamentos no seu trabalho, não pense que você tem TDAH. É preciso, sim, fazer os testes para ter o diagnóstico. Aí mamãe, papai... E a professora chama vocês na escola e diz que a criança não está prestando atenção, que ela conversa demais. Aí você já vai pensar que seu filho tem TDAH. Não. Antes de procurar um profissional e ter o diagnóstico, não tem.
realize, porque assim, na escola, né, os professores, eles podem levantar a suspeita e por aí vai. Até porque a criança passa muito tempo ali, né? Normalmente, quando eles vão para saber se você tem alguma coisa, você precisa realizar uma avaliação neuropsicológica, tá? Não é uma hora que você vai sentar lá e fazer, não. É um processo que leva, tipo, em média, umas 10 sessões para você fazer. Então, é normal que esse encaminhamento da criança venha da escola, né? Pedindo ali. E é importante que essa avaliação seja realizada com um psicólogo. Porque o que a gente vê aí é outros profissionais, né? Eu ia te perguntar, quem é que pode fazer avaliação? Somente psicólogos? Somente psicólogos, neuropsicólogos. Neuropsicólogos. Você disse que tem outras pessoas fazendo essa avaliação. Você pode citar algumas? Normalmente os psicopedagogos, neuropsicopedagogos acabam realizando ali. Só que porque que não é o indicado? Às vezes, se a criança já faz um acompanhamento com o pedagogo, esse pedagogo vai ser convidado a contribuir com informações para essa avaliação, né? Porque no processo avaliativo não é só o paciente que participa, a gente procura ali entrar em contato, fazer entrevista com os profissionais da saúde que acompanham essa pessoa, com os familiares, pessoas próximas, tudo isso para a gente coletar essas informações. Então, os instrumentos que a gente usa são específicos de uso do psicólogo. Então, como é que outra pessoa vai utilizar? Ela pode até tentar fazer, mas ela não vai conseguir ter as medidas ali com as informações necessárias que a gente tem. E esse profissional chega a um diagnóstico correto? Correto, aí já Aí já é outro. Eu vou ficar quieta para não me comprometer. Mas é importante a informação essa informação de que somente os psicólogos conseguem fazer os testes, chegar em um diagnóstico, conversar com a família, conversar com a criança, com a escola. Tudo Cada isso. um no seu quadrado, não é mesmo? Exatamente. Estou explicando, a gente está falando isso, né, para que vocês saibam que é algo altamente complexo, né? Então não é algo, assim como outros profissionais que não sejam neuropsicólogos não podem realizar esse diagnóstico, você também não pode ver um vídeo no Instagram, no TikTok e achar que é aquilo lá, né? Levantar o seu diagnóstico. Já acabou? Essa musiquinha, a gente vai ter que parar com essa musiquinha, Lauro. Ontem eu estava entrevistando, começou a musiquinha, ela parou. Acabou a minha entrevistada. Então tira a música, Lauro. Tá acabando sim, mas não mais com essa música aí, porque está assustando os meus convidados, você viu? Mas só pra fechar, então. As informações, né? Tipo, eu mesma publico conteúdos explicando a respeito, mas é só para que vocês tenham conhecimento, para caso tenha identificação, né, procurar uma ajuda adequada para ajudar nessa investigação. E nunca é tarde para começar um tratamento, seja do TEA, seja do TDAH. Você pode pensar, nossa, mas este diagnóstico chegou tarde demais. Não. Ele pode ter sido tardio, mas tarde demais, nunca. Não é mesmo, Tamires? Exatamente. Conversei com Tamires Moreira, psicóloga, e veio falar sobre o transtorno do espectro autista, também sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lembrando que este programa está no Instagram, está no feed, você poderá assistir a qualquer momento. Às 2h da tarde hoje na TV Mato Grosso, canal 27, e ainda hoje à noite tem Repeteco aqui. Produção, qual é o horário do nosso Repeteco de hoje? Às 21h30 tem Repeteco aqui. Então, olha só que maravilha, você pode assistir. O Repeteco você pode assistir no Instagram e ainda no YouTube, que o canal é o Gisele Almeida CBA Oficial. Tamires Moreira, muito obrigada, minha sócia. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Volte sempre com essas informações que eu digo são sempre valiosíssimas. Muitíssimo obrigada por me ajudar a fazer o programa aqui. Até a próxima. Obrigada. A gente vai embora, mas amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Eu espero vocês. E na geral, a gente dá tchau, Tamires, naquela câmera lá. Tchau, tchau. Um grande beijo para todo mundo. Tchau. Até amanhã.